Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Vanessa Coutinho e hoje nós vamos receber um convidado mais do que especial. Hoje nós vamos conversar com a professora, a doutora Ana. A doutora Ana Marini vai falar conosco sobre um tema de grande relevância na área de nutrição clínica, que são as doenças renais crônicas e sarcopenia. Muito importante a gente acompanhar, a gente entender o que acontece com o nosso paciente. Aliás, enquanto a doutora Ana entra, eu já vou antecipando aqui, conversando algumas provocações que todos nós temos que ter como preocupação. Quando a gente fala de sarcopenia, a gente tem que entender que a sarcopenia é uma condição crônica e normal no processo de envelhecimento, mas é mais grave quando ocorre a associação da sarcopenia no processo de envelhecimento e aí leva a gravidades como redução de massa, de força, de função muscular. Então, reduz massa muscular, a força muscular e, consequentemente, a função muscular. Não é uma característica só de idosos, mas é mais comum. E existem algumas associações que, devido aos sintomas, aos sinais clínicos, pode realmente acentuar esses sintomas, acentuar a gravidade da situação, como o processo inflamatório. Ó, a doutora Ana chegou. Oi. Olá, meu bem, tudo bom Olá, tudo bem? contigo? Seja Tudo muito jóia, um prazer te bem-vinda, né? conhecer agora, né, pessoalmente. Agora, pessoalmente, isso que é É. gostoso. Você sabe, Ana, que eu tenho professores da equipe que trabalharam comigo durante 8 anos. 8 anos viajando pelo Brasil, dando aula, e nós fomos nos conhecer 8 anos depois. Que Depois. interessante, né? E agora com a pandemia, acho que vai prorrogar, né? Isso aí. Vai, Essas vai. se Os conhece, cursos, mas se conhece virtualmente, né? os cursos presenciais estão com essa proposta, exigências e propostas do MEC, as próprias universidades e escolas. E eu vou dizer uma coisa, eu acho isso um cuidado. E o que a gente É, quer mesmo é preservar-se e preservar aqueles que nós amamos. E isso tem é muito a verdade. ver com o tema de hoje, né? É Obrigada por verdade. contribuir, porque é justamente esse os cuidados. Enquanto você estava entrando, eu estava aqui já trazendo, né, o conceito, Uhum. introduzindo um pouquinho dessa questão da sarcopenia ser uma condição crônica e que envolve, né, uma grande morbimortalidade com agravamento das complicações das doenças e que ela é um processo que ocorre, redução de massa, redução de força e, consequentemente, perda de função. E isso Isso. afeta muito. É um processo do envelhecimento, mas, enfim, não é para ser assim. Eu acho que a primeira provocação que eu peço, Ana, se apresente, traga para a gente a contribuição e já fica a primeira pergunta no ar. Gente, por que sarcopenia, por que perder a função muscular parece ser algo esperado no envelhecimento? Infelizmente a gente fala que é algo esperado, mas não deveria ser, né? Porque cada dia mais eu espero que um dia a gente mude isso. A gente pensa que o idoso tem que ficar quieto, né? Muitas vezes em casas de apoio, né? E a gente não pensa nisso como de formar envelhecer ativamente, né? Fazendo atividade física, se alimentando de forma adequada, saber que uma pessoa idosa pode fazer uma atividade física, fisioterapia, se envolver socialmente, né? Que eu acho que essa atividade física, esse envolvimento social para o idoso só traz benefícios e melhora a qualidade de vida, né? Infelizmente a gente vê ao contrário, né? Que o idoso hoje ele fica mais sentado, acamado, assistindo TV, controle na mão, né? Então, hoje a gente vê isso, né? E aí, quando a gente pensa ainda em outras comorbidades associadas à idade,
a gente vê que a sarcopenia vai estar ainda mais presente, com uma facilidade muito maior, porque as pessoas entendem que quando o idoso ainda tem associação de uma comorbidade, ele precisa ficar sentado, não se esforçar, acha que levantar e pegar um copo d'água já é algo demais, sendo que ele tem uma habilidade para isso, né? Nossa, perfeito. Imagina então esse quadro dessa pandemia, em que as Né? pessoas estão isoladas, principalmente os idosos, né? A gente tem toda, a mamãe caiu e a gente saiu correndo e eu já fiquei pensando que clínica atende em casa, que eu não quero que ela vá para o Uhum. hospital. Graças a Deus não foi o caso, foi uma queda, não quebrou nada, arranhou um Ai, que pouquinho, bom. mas né, a gente já na hora, ainda mais quem é ativo e racional, já começa, meu Deus, ela caiu, ela se machucou, será que é sério? Será que quebrou? Eu levo no hospital, eu levo. E aí sua cabeça traz essas colocações. Olha só, todos vocês sejam muito, muito, muito bem-vindos. Toda quinta-feira à noite a gente tem feito lives com convidados e assuntos diversos, porque a nutrição é isso, né? São assuntos realmente variados. Hoje nós estamos com a doutora Ana. É um grande privilégio tê-la conosco e já vi que o seu fã-clube aqui, ó, ou uma mãe, uma tia, uma grande amiga, mas olha, o pessoal mandando beijos, é uma Nutrilinda e é linda mesmo, essa fala Obrigada. gostosa, muito inteligente, ela é doutoranda e todos vocês são muito bem-vindos e convidados a clicar aí nesse aviãozinho de papel e convidar outras pessoas. Porque o Instagram, ó, corta nós, meros mortais, que não investimos na divulgação e nas propagandas das lives pelo Insta. Muito bom, olha só, Terra dos Sonhos, Ana é maravilhosa, minha Paciente essa. Nutrilinda. Que Ótimo. legal, lindas. Você também, Paula. Que gostoso, querida. Boa noite, viu? A Paula também é professora na pós-graduação. Pessoal do Atende Nutri, do treinamento. Lúcia, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Que delícia, viu? Ana Tereza. Que orgulho, que gracinha. Orientadora. Ai, que linda, que fofa Co-orientadora. você. Que legal, que bacana mesmo. Agora eu gostei mais ainda. Muito bem, muito boa noite a todos vocês. E vamos lá, né, gente? Vamos começar esse diálogo aí para discutir e conversar um pouquinho. Primeiro, Ana, explica um pouco para a gente, que eu acho que é o que me apavora, me preocupa muito num quadro clínico. É o que eu chamei a atenção. Fala-se de sarcopenia como se fosse algo natural, e não é. E num quadro renal crônico, aí já me vem à cabeça perda da força muscular, a insuficiência renal, a sarcopenia e a desnutrição associada. Explica Uhum. para a gente um pouquinho o quadro clínico desse paciente. Esse paciente ele é um combo, né? Com tudo que ele pode ter, a gente tem que abordar. Nós, como nutricionistas, temos que estar atento a várias atuações em cima desse paciente, né? Além da comorbidade da doença renal crônica, esse paciente ele se vê com muitas outras influências. Alguns doentes renais crônicos, eles pensam que não podem fazer atividade física. Na fase de Excelente. estágio conservador, a restrição proteica inicial faz com que eles deixem de comer carne algumas vezes, fontes de proteínas de forma completa. E aí, quando ele se vê já na hemodiálise, né, que a gente tem uma necessidade energética maior, uma necessidade proteica maior, a gente tem que tentar dar aporte proteico para esse paciente de forma adequada, né? E isso acaba prejudicando as condições de composição corporal desse paciente, né? Que ele vai reduzir massa e, consequentemente, força, e o desempenho físico dele vai piorar. É. E aí a gente encontra a sarcopenia mesmo, né? Eu ia falar um pouquinho de doença renal, porque eu vi que vocês já conversaram um pouquinho a respeito de sarcopenia em vídeo ao vivo anterior, né?
Pode falar. Mas fica à vontade, por favor, porque suas contribuições de uma pesquisadora da área são sempre melhores, né, do que as Ah, nossas percepções. E eu acho muito interessante e importante trazer essas considerações. uhum. Não, eu ia falar um pouquinho do quadro epidemiológico hoje no Brasil em relação à hemodiálise, doença renal crônica, né? Ainda mais com a pandemia agora. Eu acredito que no próximo ano o nosso cenário epidemiológico vai modificar um pouco, né? Nós temos anualmente artigo que fala sobre a epidemiologia brasileira em relação à doença renal crônica e pacientes em tratamento de substituição de função renal, né? Terapia renal substitutiva, que pode ser diálise peritoneal ou hemodiálise, ou esse paciente pode fazer o transplante renal que leva um tempo, né? Até entrar na fila, que saia um transplante para esse paciente. Na última epidemiologia que a gente tem que em 2017, né, que foi a última, 126.583 pacientes novos começaram, fazem hemodiálise, né, sendo que 91,8% estão em hemodiálise, né, Perdão. tudo bem. E 6,9 em diálise peritoneal. Então, é uma população bem grande que precisa ser vista por nós nutricionistas, né? Muitas vezes eu vejo que a nutrição tem várias caixas, né? Porque nós temos várias amplitudes áreas e tudo mais, e a parte da doença renal crônica muitas vezes fica um pouco para trás, e eu vejo que às vezes a gente não sabe atuar de forma completa em relação a isso. E aí vê o paciente hemodiálise só como diálise, não vê que ele tem também problemas com composição corporal, né? E fica muito focado Cardiovasculares, né? cardiovascular. Eu até brinco com os meus alunos da pós, eu brinco Uhum, muito que a gente tem que tratar os sinais, sintomas e os parâmetros bioquímicos, que vão ser indicadores da situação e a doença de base. Então, uhum, enfim, muitas das vezes a gente aplica filtros devido à gravidade, né? Porque são tantas comorbidades que se ele tiver urêmico, né? E isso é uma das coisas que a gente vê muito comum e que, uhum. inclusive, tem associação com a sarcopenia. Então, eu acho que, ou diabético, que também é um hipertenso. Quando eu falo em doenças cardiovasculares, as pessoas imaginam como se fosse muito difícil, mas não é. Então, muito legal você trazer essa epidemiologia para a gente. Acho super importante. Podia falar um pouquinho para a gente também dessas comorbidades todas, né? Você falou aí E não é, porque na verdade esse paciente vem já com outra doença, né? Cerca de 34% dos pacientes são hipertensos e 31% são diabéticos, né? Então, na verdade, a maioria das vezes a doença renal crônica ela é consequência de uma outra doença maltratada, né? Por Aham. exemplo, diabetes maltratado, né? E ele vem tratando isso ou conduzindo essa doença de forma inadequada há anos, né? E isso provocou consequências Perfeito. sistêmicas, né, nesse paciente de forma completa. Então, ele não só afetou o rim, ele também afetou a parte vascular desse paciente, né? E literalmente, consequentemente, afetou o rim, né? Então, por exemplo, a hipertensão, que vai levar à morte de néfrons por pressão alta nos rins, ou o diabetes, que vai provocar rompimento de fenestras, né, nos túbulos contorcidos, que vai levar à doença renal crônica, né? E aí, na verdade, a gente tem que pensar que esse paciente não é só doente renal crônico, né? Eu vejo que muitas vezes a gente conduz o paciente na correria da rotina, né? Só com aquilo, fósforo, potássio, cálcio, e não é isso, né? Como é que tá, esse paciente ele é diabético? Como é que tá a glicemia desse paciente? A gente tem que conduzir a diabetes dele também, né? Ele, a Perfeito, pressão perfeito. alta, o paciente também ele é hipertenso. Tem que conduzir a parte da alimentação dele em relação a sódio e também
excesso de gorduras. Muitas vezes esses pacientes são pacientes de cultura de interior, né? Principalmente na parte da diálise, tem culturas de consumo de gordura de porco, né, como forma de preparação, de frituras em excesso, né? É Então mais a gente quando tem que tem um observar estímulo, isso. né, para isso. Eu acho que não é só pessoal do interior, não. Eu tenho É, atendido pessoas de capitais, de centros urbanos, com esse mito da banha de coco ser mais saudável. sim, E aí você vai fazer um histórico clínico, ou o paciente já teve alguma alteração, né? Porque assim, essas causas hormonais, a própria alteração imunológica, miocelular. Então, eu acho que. Mas eu sou otimista, sabe? Pelo menos no atendimento, no treinamento da Tendinutri, eu provoco muitos alunos a pensarem nesses novos degraus da área da nutrição clínica, em que a gente avalia um processo miocelular, inflamatório, imunológico, hormonal, e tirar o olhar da doença. Isso é algo até que uhum, eu confesso para você que me incomoda um pouco quando eu vejo o nutricionista dizer o meu paciente renal, né? Ah, o fulano é doente renal. Não, ele é uma pessoa cometida com dessa doença alteração, né? De uma renal. doença e que, como você colocou, super bem, muito especial. Ela tem uma causa, ela tem um surgimento e associações com esses mecanismos, inclusive, que são causadores dessa perda muscular, né? Dessas proteínas musculares que intensificam a sarcopenia. Então, puxa, que lindo! Muito obrigado por essa contribuição. Aliás, obrigada por falar isso, porque assim, é uma coisa que eu amo falar. Eu acho que eu fui treinada pela minha faculdade para isso. Eu comecei na graduação ainda a trabalhar com paciente diabético, apenas diabéticos, eram adolescentes. E foi quando eu aprendi a falar que meu paciente não era diabético, Ai, que que ele lindo. tinha diabetes. E aí realmente uma coisa que depois que a gente muda a nossa visão, a gente não consegue ver isso de outra forma. O paciente não é a doença, o paciente tem a sua É isso aí. individualidade, ele tem É isso aí, uma ele é uma pessoa, né? emoção, ele é uma pessoa. E aí ele tem essa doença que a gente vai tratar para ele conseguir viver socialmente, trabalhar normalmente e tudo mais, né? Perfeito. Aí voltando então à doença renal crônica, hoje acho que como você já conduziu em relação à sarcopenia, né? O paciente renal crônico ele tem algumas agravantes para a sarcopenia, certo? A própria uremia dele, né? No início da terapia renal substitutiva, quando o paciente é indicado para uma terapia renal, ele normalmente ele já está urêmico, né? Com a ureia bem alta, alterações e modificações celulares, alterações hormonais, e isso tudo vai levar à sarcopenia. Então, em artigos a gente vai ver assim 10 fatores para que não devem ser só esses 10 fatores, né? Tem muito mais que fazem com que esse paciente tenha uma maior chance de sarcopenia. E é o que a gente tem que trabalhar, né? É, eu acho que vou trazer um pouquinho também pandemia, né? Que a minha visão hoje, a minha experiência hoje, eu tenho visto que os pacientes que tinham um tratamento conservador antes e acabou tendo a Covid, né? Acabou que trouxe ele para a hemodiálise mais cedo, né? Então, eu acho que provavelmente que eu falei da epidemiologia, no próximo ano nossas estatísticas vão mudar por esse motivo, que muitas vezes um paciente que estava conduzindo conservador veio mais cedo para hemodiálise ou para diálise peritoneal por esse motivo, porque nós sabemos que o coronavírus ele tem um comprometimento renal e acaba tendo que iniciar diálise, às vezes na UTI, né? E aí eles Perfeito. estão vindo hoje para o sistema de diálise, né? Hoje tenho acho que 2 ou 3 já novos pacientes que foram acometidos pela Covid e hoje se tornaram crônicos, né? Porque já E faziam um uma tratamento conservador preocupação que eu anterior. tenho é quem estava em diálise e com essa pandemia se afastou. Uhum.
Imagina o É, agravamento desse alteração do sistema renina-angiotensina, enfim, de todos esses de parâmetros tudo. metabólicos, balanço proteico, alterações imunológicas, tudo isso intensificando o quadro, né? Uhum. No serviço que eu tô hoje, não aconteceu isso, ainda bem, Ah, que né? bom. Nós tivemos poucos óbitos relacionados à Covid. Tivemos, né, infelizmente, mas foram poucos. Mas eu tive a oportunidade de participar de um grupo e ter nutricionista do Nordeste, se eu não me engano, que falou que 40% dos pacientes dela vieram a óbito por motivos do coronavírus. Uau! É bastante, né, paciente. E os estudos falaram que quando começou a pandemia na China, o motivo que os pacientes doentes renais crônicos estavam morrendo foi porque o abandono do tratamento, né? Então a gente chegou com essa já vantagem, digamos assim, de saber dessa informação. Então a gente teve a Entendi. oportunidade de sensibilizar o paciente, falar assim, olha, se você não vir aqui dialisar, então a chance de você descompensar fósforo alto, potássio alto, uremia e tudo mais é muito maior e você ter que ir para uma UTI, né? Ficar congesto por excesso de líquido. Então, não deixe de dialisar. Nós vamos tomar todas as precauções para isso, né? Olha que Então, bacana que vocês tiveram essa ação, né? Foram a- é, proativos. tivemos essa oportunidade graças a experiências que a China teve, Claro. infelizmente, e muitos pacientes morreram por evasão do tratamento, né? Então, a gente conseguiu chegar já com um passinho à frente por isso. É isso. Nossa, sensacional. Que bom que vocês tiveram essas ações e evitaram tragédias, né? Porque isso acaba em É, tragédia. Eu acho que pelo que a gente vê, né, e discute bastante, e isso é uma das coisas que me chama muita atenção, é essa, justamente essa questão da ativação de mediadores estimulatórios. Ó, não reparem que meu gato acabou de passar atrás, daqui a pouco ele passa na frente, tá, gente? Eu só vi o lindo. rabo dele aqui no vídeo. Eu acho que é essa associação e essa preocupação que nós temos, né, com, com o paciente renal crônico no desenvolvimento do quadro, porque esses mecanismos que você cita, né, e eles intensificam a perda de massa muscular, é isso, professora? Essa ativação de mediadores que estimulam esse sistema ubiquinona, talvez, ubiquitina, perdão, né, ubiquitina Uhum. proteossoma, que é o SUP, que tanto se coloca como agravante da sarcopenia, ou a própria, eu fico imaginando, né? Ou a própria resposta inflamatória, porque é comum haver o aumento no paciente crônico de uma proteína C ultrassensível, consequentemente eu associo a interleucina 6 e, consequentemente, isso já altera a resposta proteica, digamos assim, Uhum. do ATP, né? Então, isso seriam agravantes, é isso? Isso. Como é essa proporção de paciente renal desenvolver sarcopenia? Então, além da gente não ter o estímulo de atividade física, consumo adequado de proteína, a gente também tem essa parte de consumo proteico do próprio corpo, né? Então, muitas vezes o paciente está em estado catabólico por início de terapia, por uremia, e isso vai provocar nesse paciente aumento de citocinas inflamatórias, né? Esse aumento de citocinas inflamatórias nós sabemos que é prejudicial para formação de células musculares, né? E até mesmo por apoptose no sistema ubiquitina-proteasoma, né? De células musculares. E essas alterações imunológicas, né? Inflamatórias, torna esse paciente sempre muito inflamado, né? A proteína C reativa desse paciente já é mais alta, ele é um paciente inflamado e isso não há uma modificação, né? Então ele sempre vai ser um pouco mais inflamado do que o restante da população geral, né? Então a gente tem que tratar isso também. De que forma? A própria atividade física ajuda a reduzir a inflamação desse paciente,
né? O consumo adequado de nutrientes, de micronutrientes, de macronutrientes, né? Reduzir quando o paciente tem uma anorexia, que é muito comum em alguns casos dos pacientes, principalmente idosos em doença renal crônica, a gente vê que eles são mais hiporexos, que eles não consomem de forma adequada os nutrientes, os macronutrientes, não alcançam o aporte energético deles diários, né? Então, a gente tem que conduzir toda essa parte, as comorbidades do paciente, a doença renal crônica durante o tratamento dele também, e também a parte de sistema inflamatório, balanço proteico, atividade física, né, para a gente promover a manutenção da força desse paciente, manter a resistência, manter a quantidade de massa muscular desse paciente, né, para não reduzir força e desempenho físico, né, que está muito envolvido Sensacional. também, que está muito E envolvido também. difícil, complexo tudo isso. Ela fala de um jeito, gente, de uma classe, de quem sabe muito. Mas para quem não é da área, entenda tudo isso que a doutora está nos trazendo e contribuindo. É bastante complexo, porque não são soluções assim tão simples. E incluem também outros quesitos. Eu falo sempre quando eu dou fisiologia muscular ou trabalho alguma coisa do exercício, que a gente precisa lembrar que não é para força muscular, para função muscular, a gente precisa de vitamina D, por exemplo, que já é um Uhum. agravante para o Doente renal. para o paciente renal, obrigada, né? Uhum. Porque ela participa da proliferação e diferenciação celular. Aí eu preciso do magnésio, eu preciso do cobalto, então eu preciso de B6. Se eu preciso de B6, eu preciso de B9 e B12. Talvez não todos com o mesmo impacto, né? Mas eu adorei a sua fala do tem que sair da caixinha e parar de ver o renal só como fosfato e potássio, porque tem outros nutrientes aí associados, por exemplo, numa sarcopenia ou numa resposta inflamatória, que vão nos auxiliar, atenuando aí a gravidade do paciente renal. Não seria mais ou menos assim? Isso, você entrou um pouquinho na vitamina D e aí a gente entra num outro pequeno mundo dentro da doença renal Eu crônica, falo, né? gente, como ela tem classe, pequeno mundo, entendam Um complexo. universo gigante, né? E que a nutrição tem uma atuação muito interessante, né? A vitamina D tem um fator importante dentro da doença mineral óssea secundária, né? E aí envolve muito a nossa conversa, junto com a conversa do médico responsável por esse paciente, né? Porque a doença renal, a doença óssea secundária, doença mineral óssea, né? Ela precisa, muitas vezes, tem que ser conduzida por medicações, né? Ou às vezes até mesmo cirurgia, né? Uma paratireotomia, né? E além de controle de fósforo, potássio, tudo mais. Então, assim, a vitamina D, se a gente for para ela, a gente vai um longo processo mesmo, né, de controle, porque é um ciclo, né? A gente precisa da vitamina D para manter a parte óssea adequada, para não reduzir fragilidade óssea. Também a gente precisa da vitamina D para manter o PTH adequado, né? Então é todo um Perfeito. ciclo que, assim, é uma corda bamba que a gente vive, né? Para adequar isso e manter o paciente estável em relação a isso, né? Para não ter fratura de membros. E aí a gente entra de novo na sarcopenia, né? Porque fragilidade e sarcopenia envolve também o paciente ser mais frágil para quedas, né? O que eu tento explicar sempre para o meu paciente assim, leigamente, para a gente facilitar a fala, eu falo assim, quando você não faz atividade física, você fica mais fraco, reduz sua massa muscular. Hoje você consegue ir daqui até a esquina sem se cansar. Mas amanhã, se você se manter assim, só deitado, sentado, você não consegue ir daqui até a esquina sem ter que parar para descansar. Por quê? Porque você não tem musculatura para fazer isso, né? Você se cansa facilmente daqui até a esquina. E a gente não deveria, né? Porque é um espaço pequeno, né? Então, quando você vê isso, é porque a sua musculatura já não está mais tão legal quanto estava antes, né? E a gente precisa intervir. Como que a gente vai fazer isso? Se alimentando de forma adequada, fazendo atividade física,
algumas vezes fazendo fisioterapia, né? Hoje eu incentivo muito meus pacientes a fazer fisioterapia, tanto intradiálise, né? Porque hoje a gente tem serviços que tem fisioterapia intradialítica, né? Uhum. Como fora também, né? Às vezes fazer fisioterapia ou buscar uma atividade física regular. Eu só peço sempre para buscar uma pessoa, um profissional, né? Porque a gente tem que entender que não é qualquer pessoa que vai conseguir passar um plano de um treino de resistência para esse Específico, paciente. né? Aliás, fica aqui o convite. Eu conversei hoje ainda sobre isso com o meu personal. Eu comentei com ele que ele tem muita sensibilidade, né? Eu tenho condromalácia, então eu busquei alguém com conhecimento específico e para reforço muscular. E eu conversando com ele, como é difícil ter pessoas habilitadas para área oncológica, para recuperação, né? De Então, massa muscular. Uhum. isso não, recuperação de saúde em Ah, quadros clínicos patológicos graves, porque eu tenho, por exemplo, eu estou com um paciente oncológico, é indicada atividade física, só que não é qualquer exercício. Então, eu preciso de uma pessoa qualificada para isso, uhum. né? A mesma coisa em idosos e a mesma coisa nesse caso do paciente renal. Então, muito legal essa contribuição, porque a gente precisa trazer essa provocação, sim. Para você que está chegando agora, hoje nós estamos conversando com a doutora Ana sobre sarcopenia e doença renal. E eu convido você a fazer suas perguntas. Clica aí na interrogaçãozinha e já aproveita e clica no coraçãozinho, porque eu só vi declarações de amor, hein, Ana? Muito bom. Professora! Que Que prazer, bom. realmente, viu? Muito bom. Parabéns pela carreira e por trazer, né, essa preocupação. Eu tenho uma grande amiga que é apaixonada também, que é a Denise Mafra, e Uhum. a D também, né? O coração dela é o rim. Bate lá, mas. Quando eu comecei nessa área, assim, meu coração era doença renal crônica, ou a doença crônicas gerais. E aí eu resolvi me apaixonar por uma, porque eu falei assim, vamos especificar alguma coisa, né, cara? Vamos procurar uma coisa e seguir. E foi a doença renal crônica. E é muito gostoso estudar, porque, como eu falei, são pequenos mundos, né? A gente nunca vai saber Claro, tudo. Nunca vou deixar de ter novidade para claro. estudar, né? Então, é ótimo. Hoje, eu acabei não me apresentando no início, você falou para me apresentar. Hoje eu trabalho eu estou fazendo doutorado e eu pesquiso a prevalência de sarcopenia em pacientes em hemodiálise, né? Então, desde o início, desde o mestrado eu trabalho com isso. Um dos estudos, um dos artigos que foi publicado no meu mestrado foi exatamente que um terço dos pacientes que eu investiguei, eles apresentavam pré-sarcopenia, né? É, Uma perguntinha aqui, professora, mas Aham. termina de se apresentar, por gentileza, que eu já faço. Na época, quando eu revisei, o Grupo Europeu de Investigação de Sarcopenia ainda falava em pré-sarcopenia, né? Não era provável sarcopenia, como mudou o consenso. E aí, na investigação, a gente percebeu que o paciente renal crônico, um terço deles que eu estudei, Uau! tinha sarcopenia, uma pré-sarcopenia, né? Que é uma população grande, né? Então a gente precisa Muito, um estudar terço é isso muita e coisa. melhorar isso, né? Então a gente não pode deixar Perfeito. dessa forma, né? Então, acho que como você falou, para instigar isso, eu instigo então nos nutricionistas que estão dentro da hemodiálise, da diálise peritoneal, né? A buscar ativamente, não o diagnóstico, né? Porque como a gente falou você falou no outro vídeo, a gente não diagnostica, mas a gente consegue ver se o paciente tem chances de ter sarcopenia, e buscar ativamente esse paciente, a gente intervir nele, né? Se ele precisa de suplementação, vamos suplementar. Se ele precisa de ser prescrito uma dieta diferente, vamos prescrever. Se ele precisa de incentivo de atividade Perfeito. física, Eu vamos falo para os incentivar. alunos assim: olha, a gente não pode chamar de diagnóstico, mas é óbvio que você tem que entender que aquilo vai sim levar para aquele diagnóstico. Mas eu Uhum, falo que a gente chama de desfecho clínico.
que é a terminologia de quem trabalhou em hospital, né? Como eu há muito tempo, é o Uhum. desfecho clínico. Você tem que ter esse raciocínio, compreender, principalmente em doenças assim. Eu tenho que tomar cuidado com a expressão, porque eu já ia dizer tão legais, né? Não, não é nada legal, é dramático. O que eu quis dizer é legal no sentido da complexidade metabólica, né? Pô, eu tenho Uhum. mestrado, doutorado em bioquímica, então realmente é uma paixão minha. Eu já fico aqui querendo interrogar, né? A live é minha, então deixa eu perguntar da miostatina, sabe assim, eu já fico curiosa com uma série de questões que nos levam a raciocinar. Mas hoje a aula é para os nossos convidados. Então vamos lá. A pergunta é se tem gatilhos específicos para sarcopenia, hormonal ou Hormonal ou alimentar. alimentares. Eu acredito mais que não tenha nada que vai fazer assim, agora eu vou ser sarcopênico, mas eu acho que é um processo, né? Então, desde o início vamos supor, para o meu paciente doente renal crônico, que tem a doença renal crônica, né? Ele vai, desde do início do estagiamento um, 2, 3, né? Nesse caminho, ele já pode começar a ter uma sarcopenia, né? Não, por quê? Porque a dieta dele lá ficou mais hipoproteica, ele foi incentivado a ficar mais em casa, ele acredita que ele é um paciente totalmente que deve ficar imóvel e tudo mais, então é uma cascata. Você ia falar uma coisa? Não, eu ia comentar isso, né? Que realmente, em vez das pessoas, né, dizer, e aí sai dessa cama, reage, é uma tomada de ação, né? De Uhum, coitadismo, de claro que é doloroso, que é sacrificante, mas a própria enfermagem, eu falo, é uma escola para nutrição. E os próprios enfermeiros falam, não, levanta, reage. Agora, uhum, quanto a gatilhos, eu gostei muito dessa colocação de que não é o gatilho específico, mas sim existem algumas correlações de polimorfismos genéticos, que aí me levam um pouco para isso, e a própria presença da acidose metabólica, restrição alimentar, o próprio processo de diálise, inatividade física, apoptose celular, as infecções, o envelhecimento, aí vai somando. Aí vem a uhum. parte hormonal que você citou, GH, vitamina D, PTH, a insulina, IGF, hormônios sexuais, aumenta as citocinas inflamatórias, diminui síntese muscular, aumenta a proteólise muscular. E olha, com certeza eu esqueci muita coisa, tá, gente? Ele consome São menos linhas gigantes. energia, né? Então, esse conjunto gera a sarcopenia. Obrigado pela Uhum, sua pergunta, porque realmente não é um fator, é esse conjunto, né? A menor absorção proteica, então olha a importância de uma saúde intestinal, de uma ingestão adequada, de um controle de qualidade, das interações provocadas com esses alimentos, do controle inflamatório desse paciente, do controle hormonal desse paciente, enfim, de outras né? comorbidades que ele tem, Isso, tudo mais. excelente, de outras comorbidades. Então, esse conjunto, quando ocorre esse conjunto, vamos chamar assim, acelera o Uhum. processo desencadeado, né? Porque esse processo vem acontecendo num nível menor e conforme vão entrando variáveis, esse processo também vai aumentando. Então, ele intensifica. Obrigado pela sua pergunta. Não é questão de gatilho De específico, gatilho. né? Uhum. Mas gostei muito da colocação, como por exemplo a própria, como chama, professora, sarcopenia urêmica, que se coloca muito, né, para o paciente renal. E aí a gente tem que entender, tem o SUP, que é um mecanismo de controle dessa conjugação proteína ubiquitina, e isso tem que ser Proteasoma. Uhum. compreendido dentro da unir a bioquímica, a proteômica, em português é proteômica? Proteômica. A proteômica e metabolômica
para a compreensão das doenças. Isso vai evoluir muito. Nós vamos passar a Uhum. incluir a proteômica e a metabolômica para a compreensão da gravidade desses quadros clínicos, como eu citei, tá? Entre tantos outros fatores aqui bastante importantes, né, para o nosso cliente. Só um detalhe que eu gostei Por que você favor. falou foi que sobre que tem muita relação com a qualidade de vida desse paciente, né? E aí você falou assim que a enfermagem tem muito esse papel de vamos lá, né? Você pode fazer outras coisas, tudo mais. E hoje a gente trabalha em equipe multi dentro das clínicas. E uma coisa que eu aprendi com a psicologia é que o paciente renal ele tem muitos ganhos com a doença renal crônica, né? E muitas vezes a família cria uma bolha em volta dele Uhum. para que ele. E aí ele fica confortável naquilo. Né? Então, eu não posso cozinhar, eu não posso levantar e pegar um copo d'água para mim. Principalmente os pacientes idosos, que as esposas cuidam daquele jeito, assim. Então, eles tendem, os homens, eu vejo que eles tendem a ficar ainda mais quietinhos na deles por esse ganho que eles têm com a diálise, né? Com a hemodiálise ou com a doença, né? Então faz parte do nosso papel como equipe falar assim, não, ele pode, você consegue levantar e ir lá descascar uma banana, você não precisa de ninguém para ir lá descascar, não. O senhor pode levantar lá e pode pegar sua banana e comer sozinho, não precisa Olha a pedir, não. revolucionária dos lares, gente. Muito bom. A Fabiana já está trazendo outro questionamento. Qual a Uhum. necessidade proteica para o paciente renal crônico em HD e sarcopênico? Hoje, o paciente, inclusive hoje eu estava lendo até o documento da Aspen, e fala que o paciente é 1,2 a 1,3, né? Não é hipoproteica, que muita gente se engana em relação a isso. O paciente Excelente fala. que faz hemodiálise, ele tem um gasto energético e o processo da diálise ele é catabólico, então ele gasta muita energia durante aquele processo, né? Eu costumo falar para eles assim: você está deitado, mas você está correndo uma maratona. Seu corpo está tendo que liberar citocinas inflamatórias porque ele não reconhece essa máquina aqui como fazendo parte do seu corpo. Então, durante a sessão de hemodiálise, ele tem liberação de citocinas inflamatórias, né? Tem a parte de vascularização que o corpo modifica durante a sessão de hemodiálise, então ele pode ter hipotensão, hipertensão, hipoglicemia, hiperglicemia durante a sessão. Então, ele não é um paciente que é normal, assim, ele está num processo ativo durante a hemodiálise e ele não, como a gente já deixa de ter a função renal adequada, ele não precisa mais ter a dieta hipoproteica que muitas vezes indicam no tratamento conservador, né? E eu falo assim, muitas vezes indicam porque eu acho que a gente tem que ter a Bom senso. prescrição de hipoproteica no conservador muito afirmativa, assim, tem que tomar muito cuidado, você tem que colocar muitas coisas na balança, né? Eu tenho até um pouco de medo, assim, porque assim, a gente fala que a gente tem que ter uma dieta hipoproteica, mas a gente tem que tomar cuidado que esse paciente pode ser que vá para diálise. Você quer que seu paciente chegue na diálise desnutrido, com uma dieta hipoproteica a ponto de não ter massa muscular? Então, quando ele chega lá na Perfeito. diálise, isso vai influenciar ele, né? Como é que ele vai suportar essa hemodiálise? Então, a gente tem que observar tudo e conduzir junto com o médico, conforme o estagiamento do tratamento conservador, né, para ele não chegar lá Certo. sarcopênico lá na E diálise e ter aprender a problemas com usar isso. justamente esse raciocínio do biomarcador metabólico para prescrição, gente. Você sabe que assim, não só no renal, né? Eu até tenho uma fala, olha eu dedando aqui, né, em live. Eu falo para os alunos, tá num concurso, papel e caneta, dieta normoproteica 0,8 1 grama. Saiu do concurso, tá no mundo real, para o nosso metabolismo,
até 1,8. Tem autores que falam em até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso pode ser normoproteica. Como assim? Depende das variáveis de controle dessa proteólise, dessa síntese proteica, O desse catabolismo. metabolismo. Né? Uhum. Então, o que define, na verdade, isso é o conforme usa. Então, eu adorei essa fala do. Inclusive, a gente tinha Cautela. esperança que na China, agora, no último congresso, no último congresso que teve de pacientes renais, a gente tinha uma esperança de que fosse aumentar a proteína. Mas eles concluíram que, por cautela e por tratar-se de questões Uhum. populacionais, seria mantido esse conceito do hipoproteico ainda. O que, na prática, de fato, 1,2, gente, não é mais essa classificação que eu aprendi no curso técnico nos anos 80. Então, só eu me entregar aqui, né, já mostra que tem algo errado nesse conceito. Se eu aprendi isso nos anos 80, não pode ser mais dessa forma. Então, tomar Uhum. bastante cuidado, realmente, excelente contribuição, É, a gente tem né? que ter cautela para as nossas prescrições, né? Ver a realidade do paciente e tudo mais. Perfeito, perfeita fala, e eu só incluo assim, ó, não só para o renal, para todos, gente, para Uhum. todos. 0,8 gramas por quilo de peso corporal não existe, É muito pouco. tá? E outra coisa que eu trago da prática é a gente ver que ajustar uma dieta, às vezes, com 70 gramas de proteína, é muito baixo, gente, né? E aí eu vejo na hora do papel, o aluno põe uma colher de sopa de carne moída. Vocês não imaginam o impacto psicológico disso, inclusive, para o paciente que tem esse hábito de consumo. Então, a gente tem que entender e contribuir com as diversas facetas, porque isso aumenta a adesão ao tratamento. Eu não estou dizendo liberar o churrasco. Nós não estamos falando, não vai para o oposto, mente, volta para o bom senso, né? Mas se Só para precisar aqueles. ir num dia ou outro, tudo bem. Mas dependendo, Seja feliz. principalmente o paciente em diálise. Então a gente tem que tomar Aham. bastante cuidado e calcular, né? Você não pode calcular uma dieta. O nutricionista tem que trazer vários cálculos e adaptar para um evento social, para um período, enfim, não pode ficar só com aquela conduta como se ele tivesse lá hospitalizado. Então, trazer isso para o perfil é bem importante. É outra Uhum. provocação que eu deixo convidando os nutricionistas. Às vezes a gente precisa fazer 8, 10 modelos de planos de ação diferentes para o mesmo paciente, tá, gente? Não ter preguiça. Eu acho lindo dizer que não se calcula dieta. Num caso específico de emagrecimento, eu acho que isso é uma fala muito poderosa. Mas para um renal ou algumas patologias, vamos retomar o papel e caneta. E olha que no meu tempo era calculadora, vocês ainda têm vantagens que têm os softwares. Eu fui chefe de setor e tinha que fechar as dietas na mão. Mas sou grata a essa experiência porque a gente aprende muito sobre cálculos, né? Então é Uhum. importante entender, sim. Outra perguntinha: paciente renal crônico é mais difícil de ganhar massa muscular? Eu não acredito que seja mais difícil. Mas assim, a gente tem uma forcinha que puxa um pouquinho para baixo, né? Então, o catabolismo, as sessões de hemodiálise. Eu tenho pacientes hoje que andam de bicicleta, assim, quilômetros e quilômetros. E um dia ele mostrou a foto e falou assim: Olha, nem parece um paciente que faz hemodiálise. Eu falei assim: Ainda bem, é isso que a gente quer, que não pareça que você faz hemodiálise, que ele consiga fazer atividade Perfeito. física e ganhar massa muscular tranquilamente, né? Então, a gente controlando as comorbidades, a gente controlando, fazendo uma diálise adequada, chegando aqui com pesos entre sessões adequados, não muito pesados, né? Eu acho que a gente não conversou sobre isso, mas o ganho de peso entre sessões de hemodiálise vale muito a pena a gente falar, né? Que excesso de ganho de peso pode ser prejudicial para o paciente, tanto na parte cardiovascular, né? Então, isso pode prejudicar a diálise dele.
Mas se esse paciente a gente conseguir seguir ele redondinho, exames, tudo mais, a gente vai ganhar massa muscular, fazendo atividade física, se alimentando bem, de uma Deu uma pausada forma, aqui e deu já um voltou. travado. Voltou. Deu uma travadinha aqui e já voltou. Eu acho que existe a dificuldade não por causa do quadro clínico, mas por causa do quadro que envolve todas essas variáveis que a gente conversou até então, da inatividade. Mas hoje é muito estudado a folistatina justamente sobre ganho de força e massa muscular em renais. Se você tiver interesse, depois eu posso até te mandar um artigo. Tem artigos Uhum, já e estudos com exercício de resistência em renal crônico. E, inclusive, num dos estudos, eles diminuíram os marcadores inflamatórios. Eu uhum, li recentemente um estudo com N bem pequeno, de apenas 26 pessoas, mas muito significativo, porque eles usaram biomarcadores, e os biomarcadores, nesse estudo piloto, houve redução significativa dos marcadores inflamatórios. Então, eu acho que isso auxilia muito. é, Na, na- no grupo de pesquisa que eu atuo hoje, logo no início, fizeram Uau! uma professora de educação física, né? Ela fez com exercício resistido durante a sessão de hemodiálise e deu resultados muito legais em relação às toxinas inflamatórias, né? Nível sérico de albumina, citocinas Uhum. inflamatórias. E Eu melhora lembro de massa. sempre do professor Burini. O Borini é um pesquisador que estuda justamente isso, tá? Exercício Uhum. físico e terceira idade. Acompanhe. Ai, gente, o papo tá bom e o tempo tá acabando. Nós temos segundos. Mas fica aqui uma última pergunta, uma contribuição ótima. Se não der tempo, deixa eu agradecer primeiro. Obrigada, Ana, pela sua disponibilidade, Obrigada obrigado pela eu. sua pesquisa, pelo seu carinho e pelas suas contribuições da pós-graduação. É um Obrigada eu privilégio pela muito grande, oportunidade. viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E olha só, gente, dieta cetogênica. Uau! Meu coração acelerou aqui, mas vou deixar a bola Doeu. para a nossa convidada. Dieta cetogênica. Ai, Ana, vai que eu vou ter um infarto aqui, hein? Ajuda o paciente renal? Olha, eu concordo quase nada com a dieta cetogênica. Na verdade, não concordo. Eu acho que a gente tem consequências. Eu acho que a gente está no início desse movimento de dieta cetogênica e a gente vai ver consequências disso daqui, sei lá, 5 anos, de mudanças metabólicas assim graves, né? A gente não sabe que a longo prazo como isso vai ter consequências no sistema endócrino dessa pessoa que faz dieta cetogênica. Eu não indico de forma alguma para o meu paciente que tem uma doença renal fazer uma dieta cetogênica, porque envolve eu não comer carboidratos e viver de corpos cetônicos, né? Que a gente. Entender a consequência disso na proteólise. Mas olha, vou ter que deixar isso para outro dia, só pensem, tá? Não, no momento que você Não, desvia, desequilibra o balanço energético natural e você traz, principalmente no paciente renal, hein, gente? E você traz isso como predominância de uma via metabólica, você vai ter um custo, um ônus muito para essa grande. contribuição. Eu deixo aí uma provocação para a gente pensar, mas eu adorei a pergunta, muito obrigada por perguntar. Você não tem onde armazena proteína. Você armazena carboidrato, você armazena ilimitado gordura, mas proteína, ela está lá por motivos de função e recursos. Exatamente. Então, imagina quando eu sobrecarrego isso, né, e ativo, acelero essa via, e o paciente já tem vias metabólicas, proteolíticas e biomarcadores dessa proteólise acelerados, não é interessante eu intensificar no paciente renal, né? Eu sempre penso assim, você quer perder peso, você quer fazer alguma coisa a custo de quê? Né? Então, uma dieta cetogênica, você está custando a sua massa muscular, né? Perfeito. Então, E no você renal isso é mais grave isso ainda. é muito grave. Então,
Custar para você a sua massa muscular significa que custa você reduzir função e força, e isso vai te fazer falta hoje e no futuro, né? É, perfeito. E além das outras, várias outras mudanças endócrinas, né? Resistência à insulina, hiperglicemia, ou hipoglicemias, né? Enfim, várias outras coisas que vão acontecer por causa de uma dieta cetogênica. No futuro, a gente vai Perfeito. conversar bastante sobre consequências da Vamos dieta voltar, a gente cetogênica. pode fazer uma live aí só sobre dieta. Eu já fiz durante essa pandemia, mas a gente Aham, fala de novo, porque fala. é algo muito legal, gente, da gente discutir. Em alguns casos, existem alguns resultados positivos, mas gostei dessa fala, ela me representa muito, afinidades, né? Uhum. A que custo? E para renal, nossa, até Não, me deu um pavorzinho aqui, né? não é um ataque Especificamente nesse cardíaco. caso, né? É. Muito obrigada, boa noite, Obrigada, professora. Muito professora. obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada eu pela Beijo grande, oportunidade. gente. Até Beijo, logo. tchau.